Olá pessoal, dando continuidade ao sistema endócrino, a aula de hoje vai tratar sobre a fisiologia do sistema reprodutor masculino, sistema que está implicado diretamente com a perpetuação da espécie. Como funções reprodutivas desse sistema, nós temos a espermatogênese, o processo de geração de novos espermatozoides, de células germinativas, os gametas masculinos, a regulação de funções reprodutivas masculinas por vários hormônios, sendo um dos hormônios que tem uma efetiva participação corresponde ao hormônio sexual masculino, a testosterona, sintetizada por células presentes em estruturas do sistema reprodutor masculino, e deve-se pensar no desempenho do ato sexual, que conta com a participação de um controle hormonal e que vai permitir com que haja transferência de espermatozoides para o trato genital feminino, garantindo assim uma possível fecundação. Para a gente poder analisar esses sistemas e suas funções, vamos fazer uma revisão das estruturas que o compõem. Como mostrado aqui na figura, a primeira estrutura que nós vamos apresentar corresponde aos testículos, em número de 2, onde as funções de espermatogênese e síntese hormonal de testosterona irá acontecer nessa região, nos túbulos seminíferos e em células que estão muito próximas aos túbulos seminíferos. Processo de espermatogênese que terá como resultado a formação de espermatozoides que transitam por um sistema de ductos, como a gente está mostrando aqui, de modo que ele possa ser transportado para o exterior por um processo que nós denominamos de ejaculação. Então, a partir do momento que esses espermatozoides são sintetizados, o primeiro local para onde eles migram corresponde ao epidídimo, um ducto com metros de comprimento, onde são adicionadas secreções que permitem a manutenção da viabilidade desses espermatozoides, e a gente está mostrando aqui a região da cabeça, do corpo, a cauda do epidídimo, por onde, como eu falei, os espermatozoides transitam para até chegar numa outra região, que é denominada canal deferente ou ducto deferente, né? Novamente, a gente pensa aqui num trânsito desses espermatozoides até essa região que é um alargamento do ducto deferente denominado ampola, onde são adicionadas secreções provenientes destas estruturas, na verdade são um número de duas vesículas seminais, que nós vamos posteriormente mostrar, né, a composição do conteúdo desta secreção, que, como eu disse, vai ser adicionada ao conteúdo, né, aqui presente, então esperma, que são os espermatozoides, as secreções testiculares, secreções das vesículas seminais, secreções do ducto deferente e secreções das vesículas seminais. Esse conteúdo vai ser direcionado para essa próxima região, denominado ducto ejaculatório, onde vai também haver a adição de uma outra secreção, agora proveniente da glândula prostática. Então, a próstata secreta este material, que é adicionado, e este conteúdo agora migra para a região da uretra, primeiro a uretra interna, depois passa para as próximas regiões da uretra, de modo que, sob estimulação hormonal e estimulação nervosa, que nós vamos mostrar mais para frente, vai permitir com que esse conteúdo seja direcionado para o exterior, por um processo, como eu disse, denominado ejaculação. Então, nós temos aqui, né, a região do pênis, uma região que está envolvida diretamente com o processo de ereção peniana, que, como eu disse, participa do ato, né, é necessário para a efetivação do ato sexual, a região aqui da glande, onde existem terminações nervosas em grande quantidade, envolvidas com a sensação sexual,
o prepúcio, né, a membrana que cobre a região aqui da glande e que nós vamos, né, avaliar a partir de agora essas estruturas e a participação de cada uma delas. Vamos dar um enfoque nesse primeiro momento aos eventos relacionados à espermatogênese, processo este que vai estar acontecendo na região dos testículos. Então, estou demonstrando aqui, essa figura mostra um testículo onde estão presentes esses túbulos seminíferos, como eu disse, são centenas de túbulos seminíferos com metros de comprimento, onde no epitélio desses túbulos seminíferos vai acontecer a partir da puberdade, isso quer dizer menino, entre os 10 e 13 anos, dá-se início do processo de espermatogênese, o processo de geração de espermatozoides. Bom, então, dando assim um zoom numa região aqui desses túbulos seminíferos, essa figura mostra, né, ela está mostrando um corte de um túbulo seminífero, onde nós observamos aqui a região da luz do túbulo, que se vocês observarem essas manchinhas aqui, na verdade, elas correspondem aos espermatozoides recém-formados, que estão sendo direcionados, né, da região do epitélio em direção à luz, e depois, como eu disse, começam a migrar para aqueles sistemas de ductos, né, vão para o epidídimo, depois direcionando-se lá para o canal deferente e as demais regiões. Então, voltando aqui. Então, nós temos aqui o túbulo seminífero, um corte desse túbulo seminífero, aqui o epitélio do túbulo seminífero, e se vocês forem observar estas estruturas que nós estamos pontuando, correspondem, na verdade, a células germinativas em diferentes estágios de divisão celular. Tá? Então, o processo de espermatogênese envolve o processo de mitose e meiose. Aqui, esquematicamente, a gente vê a representação destas células germinativas, essas células reprodutoras. Aqui nós estamos indicando as espermatogônias. Aqui indicamos os espermatócitos primários, espermatócitos secundários, as espermátides e os espermatozoides já prontos para serem liberados para essa região da luz do tubo. A gente vai dar os detalhes dessas, né, de como surgem estas células, né, no próximo slide. Só para aproveitar também este slide, eu gostaria de mostrar um outro tipo celular extremamente importante para a efetividade da espermatogênese, que corresponde a estas células, as células de Sertoli, as células sustentaculares de Sertoli, aqui estamos indicando nessa figura, aqui também a gente consegue observar as células de Sertoli, que tem um vínculo extremamente grande com as células germinativas e tem uma implicação muito forte com o processo de espermatogênese. Aproveitando também essa figura, gostaria de mostrar outro tipo celular muito importante, que está próximo ao túbulo seminífero, mas não está no túbulo seminífero, são células intersticiais, denominadas células de Leydig. Células essas responsáveis pela síntese e secreção de testosterona. Bom, então, nós temos aqui esses tipos celulares importantes e sobre eles a gente vai discorrer ao longo da aula. Bom, o processo de espermatogênese, ele, como eu disse, é um processo pelo qual as células germinativas se desenvolvem em espermatozoides maduros. Processo esse que tem início a partir da puberdade e é constituído por 3 fases, como a gente apresenta aqui: a espermatocitogênese, meiose e a espermiogênese. Então, vamos avaliar esses processos que basicamente são esses que nós estamos representando
nessa figura. Então, a espermatocitogênese, meiose e espermiogênese tem início a partir da puberdade. Isso quer dizer que, ao nascimento, a criança do sexo masculino já apresenta células primordiais que migram durante o período gestacional para a região dos túbulos seminíferos e se mantêm quiescentes por 12, 13 anos até que tenha o início da puberdade e essas células começam a ser recrutadas, começam a sofrer o processo mitótico, modificações seguidas por processo meiótico para originar as células germinativas, os gametas masculinos, os espermatozoides, como a gente está mostrando aqui. Bom, então, a partir de agora, vamos analisar um pouquinho o processo de espermatocitogênese, a meiose e a espermiogênese. Então, a espermatocitogênese também é denominada de mitose. Então, ela vai, na verdade, corresponde ao processo de divisão mitótica de células germinativas primordiais, que, como eu disse, migram durante o período gestacional, durante o processo de embriogênese, elas já se deslocam para a região dos túbulos seminíferos, né? Se mantêm quiescentes até que estímulos hormonais incidam sobre essas células, determinando o processo de divisão celular. Bom, então, a partir dos 13 anos, sob estímulo dos hormônios gonadotróficos adeno-hipofisários, que a gente vai investigar com mais detalhes nos próximos slides. Dando sequência, né, ao processo, então, como nós estamos falando, as espermatogônias, elas sofrem um processo mitótico, a geração de duas células filhas diploides. Estas células, posteriormente, elas passam por modificações, né? Existe uma diferenciação nessas células, dando origem ao que nós denominamos de espermatócitos primários, sendo estes que começam a entrar em divisão meiótica, na primeira divisão meiótica, dando origem a duas células filhas, que correspondem aos espermatócitos secundários, que passarão por uma segunda divisão meiótica, dando origem a 4 células filhas, agora haploides, que podem conter ou o cromossomo X, que, em decorrência da presença do cromossomo X, determinarão fruto de uma fecundação, um descendente do sexo feminino, ou a presença de um cromossomo Y, que vai determinar o nascimento de um indivíduo do sexo masculino. Bom, então nós temos, ao final da divisão meiótica, da segunda divisão meiótica, a origem de 4 células haploides, agora denominadas espermátides, que, né, como eu estava falando, o que eu acabei de falar está representado aqui, escrito aqui nesse texto, e a próxima etapa corresponde ao processo de espermiogênese, que é uma diferenciação que vai acontecer nas espermátides, de modo a propiciar a formação dos espermatozoides maduros. Então, uma metamorfose dessas espermátides vai haver a formação do acrossomo, mudanças nucleares, desenvolvimento do flagelo, reorganização do citoplasma e organelas celulares e o processo de liberação dos espermatozoides maduros para a luz do túbulo, que nós vamos melhor observar na próxima parte dessa aula.